Olá, queridos alunos! Nós estamos iniciando, nesse momento, um novo bloco de mais 10 receitinhas, sempre com base neste livro, 3-4, Comida no Prato, sempre alternando uma receita doce, uma salgada, outra doce. Isso tudo para ampliar cada vez mais o conhecimento de vocês para a culinária, tá? E é uma culinária infantil, vocês já perceberam que são receitinhas fáceis, eu tenho certeza que está ao nível de todos vocês. Vamos cozinhar? Olá, queridos alunos! Nós vamos hoje ter a nossa aula 22, que é bolinho de arroz. Hoje a nossa lição vai ser economia. Por que economia? Porque nós não podemos desperdiçar os alimentos. Sobrou arroz do dia anterior. Eu devo jogá-lo fora? Não, eu vou ocupá-lo de alguma maneira. Eu já ensinei para vocês nas primeiras aulas que a gente poderia fazer um arroz de forno com a sobra do arroz do dia anterior. Hoje eu estou ensinando a segunda aula de economia, para não jogarmos nada fora. Aquele arroz que sobrou, ele vai virar um bolinho de arroz e ele vai ser um complemento para o almoço ou para o jantar do dia seguinte. Tá bem, queridos? Então, vamos à nossa receita. 2 xícaras de arroz cozido do dia anterior. Eu não coloquei xícara do quê? Por quê? Porque eu quero ensiná-los, quando vocês lerem uma receita que não está totalmente explicadinha, para vocês saberem traduzi-la. Por exemplo, qual é a xícara mais usada nas receitas? É a xícara de chá, tá? Então, aqui estaria implícito 2 xícaras de chá de arroz cozido. Na descrição do vídeo, no finalzinho do vídeo, eu colocarei tudo discriminado. Xícaras de chá, colheres de sopa, mas eu quero ensiná-los que existem receitas que as pessoas não explicam muito bem. Então, para vocês aprenderem as coisas mais utilizadas, que são xícara de chá e colher de sopa e copo americano, tá? Então, vamos lá. 2 xícaras de chá de arroz cozido, 1 ovo, meia xícara de chá de leite, 3 colheres de sopa de azeite de oliva ou óleo, não tem problema. 3 colheres de sopa de farinha, aqui uma outra explicação. Eu não coloquei farinha de trigo de propósito, por quê? Qual é a farinha mais utilizada, assim, mais comum em todas as receitas? É a farinha de trigo, porque se fosse farinha de aveia, se fosse farinha de alguma outra coisa, estaria escrito ali, certo? Tá? Então, é farinha de trigo. Sal a gosto, 1 colher de sobremesa de fermento. Aqui outra explicação. Eu não escrevi fermento em pó. Há algumas receitas que vocês poderão ler por aí, vai estar apenas assim, de fermento, e não fala se é em pó, se é fermento de pão, não fala mais explicadinho. E colher de sobremesa é esta, que é aquela colher intermediária, é de
depois da colher de sopa. Lembram que eu já ensinei também? Colher de sopa maior, colher de sobremesa, colher de chá e colher de café. Já ensinei isso nas primeiras aulas, tá? 2 colheres de sopa de queijo ralado e depois vem os opcionais. O que quer dizer opcional? O que quer dizer opcional? Quer dizer que é um ingrediente que poderá ou não ser colocado na receita, tá bem? Então vamos aos ensinamentos de hoje. Este bolinho poderá ser feito em 2 versões: assado e frito. Conselhos para esta receita. Se vocês decidirem fazer o bolinho frito, não coloquem os opcionais, com exceção da salsinha picada. Salsinha picada pode. Mussarela não, milho não, presunto não. Por quê? Porque na versão frita é possível que o bolinho estoure. E aí vai ficar perigoso esta fritura, vai ficar perigosa esta fritura para vocês. Então vamos ensiná-lo corretamente. A maneira de fazer, muito simples. E outra observação: quando a receita é muito fácil como esta, eu não preciso trazer cada um dos ingredientes e misturar na frente de vocês. Por quê? É muito fácil, é muito simples. Eu vou trazer o arroz, o ovo, o leite. Não precisa. Por quê? É só vocês misturarem todos, menos os opcionais, e mexer, tá? E teremos uma massa como esta daqui, que ela é nem muito mole e nem muito dura, tá bem? Então, na versão frita, vocês não colocam recheios, tá? Então, vamos lá, eu vou ensiná-los a fazer. Com 2 colheres de sobremesa, vocês vão fazer um bolinho assim, ó, passando de uma colher para outra, de uma colher para outra. Quando ele estiver bonitinho, vocês vão soltá-los na frigideira com o óleo já quente. Vou fazer mais um. Passo de uma colher para outra, de uma colher para outra, até ele ficar num formato bonitinho. Quando ele estiver bom, eu solto ele no óleo quente. Agora, eu quero mostrar a vocês, relembrando uma regrinha, que é a regrinha número 7 do livro, que vai dizer a respeito de fritar. E eu vou ler para vocês só para relembrar, porque eu já ensinei nas primeiras aulas. Coloque poucas unidades do alimento de cada vez na frigideira. Nunca jogue o alimento no óleo quente. Coloque-o devagar, como eu demonstrei para vocês, utilizando uma colher ou espumadeira para mergulhar o alimento no óleo. Depois de frito, retire o alimento da frigideira com espumadeira, que vocês já sabem o que é, e coloque-o num prato forrado com papel absorvente ou papel toalha para retirar o excesso de óleo do alimento, tá bem? Esta é a versão
frita. Agora vamos para a versão assada. A versão assada também tem duas regrinhas que já aprendemos em aulas anteriores: untar e polvilhar. Untar com manteiga, eu uso a forminha de empada, eu unto com manteiga e polvilho com farinha de trigo para que o bolinho não grude no fundo da forminha. Olha que fácil. Ó, polvilho, bato um pouquinho no entorno da... E agora eu vou demonstrar como fazer o assado. Coloco uma pequena quantidade da massa, coloco uma pequena quantidade na massa, coloco o recheio do que eu escolher, ou mussarela, ou presunto, ou um pouquinho de milho, como vocês preferirem. E cubro com uma outra quantidade, ajeitando na forminha, tá? Então, aqui o bolinho assado também é muito simples. Aí eu coloco numa assadeira e levo ao forno. Aqui, por exemplo, quero mostrar para vocês que este bolinho que eu fiz recheado de mussarela. Então, vocês estão vendo este pedacinho? É a mussarela que explodiu no bolinho, mas está lá dentro do forno. Então, não vai oferecer perigo para ninguém, tá? Então, eu, depois de assadinho, quando ele estiver levemente coradinho, eu tiro a assadeira do forno e salpico um pouquinho de queijo ralado, para ele ficar bonitinho e mais gostoso, tá bem? Olha que receitinha fácil! E sempre lembrando no reaproveitamento dos alimentos. Não devemos jogar nada fora, tá? E para finalizar a nossa aula, eu vou ler para vocês a resposta do joguinho de adivinhação que lançamos na aula passada. O que é o que é? Tem no pomar e no seu paletó? Resposta: a manga. No pomar tem a manga fruta e no seu paletó tem a manga do seu casaco, tá? E a de hoje, o desafio de hoje, o joguinho é assim. O que é o que é? Uma casinha sem porta e sem janela, que podem ser abertas, mas nunca fechadas? A resposta darei na próxima aula. Até lá!